Boa noite, meu nome é Naubert. Vou estar apresentando aqui sobre o objeto relacional nos sistemas gerenciadores de banco de dados, nos SGBDs, e sobre o mapeamento do objeto relacional nesses bancos de dados. É a dupla que é composta por mim, Naubert, e pelo Fabrício. O SQL e suas evoluções, né? O SQL sempre foi a linguagem padrão dos bancos de dados relacionais e ela foi passando por uma padronização e evolução. Primeiro aqui, no SQL 99, nele foi introduzido algumas melhorias de tipo, suporte a subconsultas escalares, funções agregadas de janela, tipos de dados definidos pelo usuário e suporte para XML. Já no SQL 3, foi introduzido como principal o suporte a recursos de programação orientados a objetos, como tipo de dados compostos e de operações de heranças. É, Já no SQL/Object, ele é uma extensão do SQL que suporta a modelagem orientada a objetos, e nele também foi permitido que a gente armazene objetos mais complexos, como imagens, gráficos, sons, e que a gente gerencie eles utilizando o SQL. Aqui, sobre o modelo relacional com melhoria de banco de dados de objetos, que ele também é conhecido como modelo objeto relacional, adicionou alguns recursos como construtores de tipo, identidade de objeto e encapsulamento de operações, e também foi incluído nele a herança. E aqui, tipos de dados, tipos definidos por usuários, que como acrônimo tem o DP. Para permitir que a criação de objetos complexos e a separação de declaração de uma classe para tipo de criação de uma tabela, o SQL oferece tipos definidos pelo usuário, que o usuário criará esses tipos para determinar a aplicação como parte do esquema do banco de dados. Ele pode ser especificado de uma forma mais simples usando essa sintaxe aqui, que é create type, nome, ponto, tipo, res e a declaração dos componentes. Role type. Para usar o DT como tipo para um atributo dentro de outro DT, podemos criar uma estrutura complexa para objetos, tuplas no caso, em uma tabela, como obtida pelo alinhamento de construtores para geradores de tipos. Caso o DT não tenha nenhum tipo de operação, a gente pode usar o conceito de role type para criar diretamente um atributo estruturado usando a palavra-chave role. Igual esse exemplo aqui abaixo, que é create type, tipo endereço Brasil, has endereço rua, no caso aqui role é um número, pode ter número, nome, número apartamento, número bloco, que aqui todos vão ser vachar, e no caso aqui esse endereço seria um objeto mais complexo, que é a cidade e o CEP. No caso essa seria a sintaxe aí. E os novos construtores. Para permitir tipos de coleções, para criar objetos estruturados complexos, a gente pode usar quatro construtores que foram incluídos na SQL, que são o array, o multiset, o list e o set. A gente vai ver sobre eles aqui. Aqui, sobre os identificadores de objetos usando os tipos de referência gerados pelo sistema. É, Esses identificadores são gerados pelos sistemas e podem ser criados por meio do tipo de referência usando a palavra-chave ref. Igual o exemplo aqui, tipo ref is system generated. Isso aqui indica que sempre que um objeto for criado, o sistema vai atribuir um identificador único para ele, gerado pelo sistema. Aqui é possível não ter um identificador de objeto gerado pelo sistema e a gente usar as chaves tradicionais do relacionamento básico, do relacional básico.
Resumindo aqui, o usuário pode especificar se devem ser criados identificadores de objetos para linhas individuais em uma tabela, usando a sintaxe ref is o id atributo e o método de geração valor. Aqui, para esses métodos de geração valor, são duas opções, que são esses System Generated ou Derived. No System Generated, o sistema vai gerar automaticamente um identificador único para cada tupla. Aí já no Derived, ele vai aplicar o método tradicional de uso de valor de chave primária, que aí o usuário vai fornecer o identificador para a identificação das tuplas. Aqui já sobre o encapsulamento de operações, em SQL, um tipo definido pelo usuário pode ter a própria especificação comportamental ao definir métodos ou operações, sem contar os atributos também. A forma geral da especificação de um UDT com métodos é dessa forma aqui, que é o createType, o nome do tipo, a lista de atributos e seus tipos e a declaração de funções, métodos. Aqui a SQL oferece certas funções embutidas para os tipos definidos pelo usuário, como funções construtoras, observadores e mutantes, que a gente repara que é bem semelhante, né, com a orientação a objetos normal, igual o Java, até mesmo o JavaScript e PHP, que é bem semelhante, que se a pessoa já tiver utilizado, ela vai ter que pegar o conceito um do outro. A UDT ela pode ter uma série de funções que são definidas pelo usuário e associada a ele. Desse jeito, a gente vai instance method, returns, tipo retorno, que a gente vai instanciar um método, fazer o retorno dele e especificar o tipo do retorno. E a gente também pode fazer uma comparação com TypeScript, que a gente vai deixar tudo todo tipado aqui, o que pode ou não receber os métodos e suas variáveis. Continuando, aqui, dois tipos de funções que podem ser definidos, a interna SQL e a externa. As funções internas são escritas em linguagem PSM estendida de SQL e as externas são escritas em linguagem hospedeira, que a gente chama de host, e só tem a sua assinatura, no caso é a interface. No caso, a interface aparecendo na definição do DT. Uma definição de função externa ela pode ser declarada dessa forma que a gente deixou aqui, que é o declare external, nome da função e a sua assinatura. Aqui, language, que a gente vai colocar o nome da linguagem. Aqui, sobre algumas regras de herança, todos os atributos dele vão ser herdados. A ordem dos supertipos na cláusula under determina a hierarquia de herança. Uma instância de um subtipo pode ser usada em cada contexto em que uma instância de supertipo é utilizada. Um subtipo pode redefinir qualquer função definida em seu supertipo, mas com a restrição de que a assinatura seja a mesma, no caso que foi definido pela interface. Quando uma função é chamada, a melhor combinação de argumentos é selecionada aqui, né, com base nos tipos de todos os argumentos. É parecido com C, que dá para a gente sobrescrever a construtora padrão a partir de acho que é override de métodos, de variáveis. Aqui, para a ligação dinâmica, os tipos de parâmetros são considerados em tempo de execução, no caso em runtime. A herança é de tabela. Sempre que um novo registro for inserido em uma subtabela, esse registro também é inserido nas supertabelas, nas tabelas Py. Então, tendo isso em mente, a gente precisa sempre inserir as variáveis que a supertabela necessita. No caso de um veículo, se um veículo precisa de número de rodas e número de portas, e eu for inserir um caminhão que vai ter, no caso, por exemplo, a carroceria como
a variável que diferencia de um caminhão. Eu também eu não posso só colocar aqui que a carroceria dele, eu também preciso colocar a quantidade de portas e a quantidade de rodas que ele possui. Porque aqui ele fala que a herança corresponde à herança de extensão. Então, a regra é que uma tupla em uma subtabela também deverá existir em sua supertabela, para assim impor aquela restrição de conjunto barra subconjunto sobre os objetos. E os relacionamentos por referência. Um atributo componente de uma tupla pode ser uma referência, especificada usando a palavra-chave ref, a uma tupla de outra tabela. Ou talvez, pode ser a mesma, não é muito utilizado. A palavra-chave scope especifica o nome da tabela cujas tuplas podem ser referenciadas pelo atributo de referência. E a SQL usa uma notação de ponto para montar expressões de caminho que se referem aos atributos componentes de tuplas e tipos de linhas. Mas para esses atributos do tipo ref, o símbolo de referência de desreferência é utilizado, que no caso é esse símbolo aqui. Se existirem várias relações do mesmo tipo, a SQL vai oferecer a palavra-chave scope, ela que pela qual um atributo de referência pode ser feito para apontar para uma tupla dentro de uma tabela específica daquele tipo. Falar aqui agora sobre o mapeamento desse objeto relacional, que no caso ORM, consiste em uma forma mais automatizada e transparente de persistir objetos pertencentes a uma aplicação em suas tabelas em um banco de dados relacionais. Conforme essas duas pessoas aqui, eu não vou arriscar porque meu inglês é um dos melhores, uma solução ORM consiste basicamente nesses pontos aqui. Uma API para realizar operações CRUD básicas em objetos de classe persistentes, que no caso seria o create, read, update e delete. Uma linguagem ou API para especificação de consultas referentes às classes ou às suas propriedades. Um recurso para especificar o mapeamento de metadados. Uma técnica para que a implementação do ORM interaja com objetos transacionais, permitindo executar verificações do tipo de leitura suja, busca por associações ociosas e outras técnicas de otimização. E, bom, é isso. Bom, meu nome é Fabrício, eu vou estar continuando a apresentação aqui. Vou estar falando mais sobre a parte do Hibernate, que foi a ferramenta que a gente escolheu para falar em relação ao mapeamento de objeto relacional. Então, quando a gente vê banco de dados com o Denilson, introdução, a gente usa o TRR, que é um banco de dados relacional, né? Esse aqui a gente vai, essa seria uma ferramenta parecida com o TRR, só que voltada para banco de dados orientado a objetos. Então, seria uma solução que a gente chama de ORM. E como eu falei no começo, ela é traduzida como mapeamento objeto relacional. Ela funciona como um intermediário entre a interação do aplicativo com o banco de dados relacional, assim deixando mais o desenvolvedor tranquilo para dar mais atenção só no que o problema tem, no problema que ele tem para resolver. Essa ferramenta é dividida em várias interfaces e a gente pode classificar essas interfaces em quatro subgrupos: interface chamadas por aplicativos, interfaces chamadas por código, interfaces callbacks e as interfaces que permitem estender as funcionalidades do mapeamento do Hibernate. Passando aqui para frente, a gente vai ter no lado esquerdo uma imagem que ilustra a arquitetura do Hibernate. Essa imagem ela é dividida em três subgrupos, né? A camada de aplicação, onde está a lógica do Hibernate,
a camada de banco de dados embaixo, onde os dados vão ser armazenados, e aqui é onde no centro onde ficam todas as ferramentas do Hibernate. As interfaces, conforme citado, então a gente trouxe as principais interfaces presentes na camada de persistência, que é a camada onde fica as ferramentas do Hibernate, conforme falei. E aí a gente vai definir a interface section, a interface section factory, a interface transaction, a interface transaction factory e a connection provide. Então, começando pela section, ela vai ser a interface principal usada no aplicativo. É onde o Hibernate é iniciado para a realização de operações CRUD. Então, nessa camada vão ser feitas as execuções de consultas, os controles de transações, entre outras operações desse tipo. Essa interface ela é responsável pelo gerenciamento de estado dos objetos. A Section Factory ela fornece ao aplicativo instâncias da interface Section, que é a que eu acabei de definir anteriormente. Ela realiza ainda o armazenamento de instruções SQL e metadados de mapeamentos utilizados pelo Hibernate em tempo de execução. A Transaction realiza a tarefa de abstrair o código do aplicativo do usuário que implementaria a transação subjacente. Tal abstração permite o controle dos limites de transações pelo aplicativo, mantendo a portabilidade dos aplicativos do Hibernate, mesmo entre o ambiente de execução distintos. A interface Transaction ela é opcional, então dependendo do desenvolvedor, ele pode optar por não ter ela sendo utilizada. Sendo ela opcional, a Transaction Factory também é opcional, e a Transaction Factory ela vai fornecer instâncias da transaction geral, que é a transaction. Então, Transaction Factory seria algo similar a Section Factory, seria uma interface dependente da transaction. E a Connection Provide, que consiste numa fábrica de conexões JDBC, abstraindo o Drive Manager adjacentes da aplicação. Ela também é opcional. Aí, assim como na Transaction, vai do desenvolvedor a escolha da utilização dela ou não. Dentro do Hibernate a gente tem duas maneiras diferentes de fazer consultas. Uma delas é com a interface Carry, que eu vou estar explicando aqui. Então, a interface Carry ela seria a execução mais direta de consultas, seria bem próxima ao SQL, a gente vai ver um exemplo no próximo slide. Então, ela teria uma linguagem chamada de HQL, bem similar ao SQL mesmo, que seria utilizada para fazer as consultas. No entanto, as consultas não vão ser feitas sobre tabelas. Elas são baseadas nos objetos que seriam instanciados pela classe Carry. Esse objeto ele deve ser especificado para fazer um limite de ligação dos parâmetros de consulta e limitar os resultados devolvidos também. Aqui a gente tem um exemplo. Então, uma consulta Carry seria feita num exemplo como esse. Section.readCarry seria onde eu estaria criando meu objeto Carry. E aí eu vou fazer um selection similar
pode-se dizer igual ao SQL mesmo. Então, from, select F from funcionário where F ponto categoria igual a administrativo. Então, ela é bem direta, conforme eu falei. A gente também tem a interface critério. Ela é um pouco similar à Query. Ela permite a criação e execução de consultas baseadas em critérios orientados a objetos também. É uma das melhores abordagens quando uma consulta passa a ser muito complexa. E consiste basicamente na formulação de consultas tendo em vista os critérios do usuário. A gente tem como exemplo aqui, a gente vai fazer o section.create critério e aí a gente vai chamar o funcionário.class. E aí a gente tem que instanciar uma lista para armazenar todas as linhas que serão retornadas. Se fosse numa tabela, mas como não é tabela, ela retorna objetos, então a gente vai armazenar objeto cada objeto retornado dentro dessa lista que é instanciada do tipo funcionário. O básico do Hibernate é esse. Nosso seminário ele foi baseado no livro e num artigo escrito pela página DevMedia, pelo blog da DevMedia. Ademais é isso. Espero que tenha ficado claro cada definição, tanto do Hibernate quanto do sistema objeto relacional mesmo. Ficamos por aqui com a apresentação. Um forte abraço, Ramon.